Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro A Relíquia, do Eça de Queiroz. Esse livro foi lançado em 1887. Não sei se dá para 87. Eu já li algumas coisas do Eça de Queiroz, gosto bastante, mas confesso que eu tenho o Primo Basílio aqui faz um bom tempo e eu ainda não li. Mas eu vou ler ele e fazer resenha. Não sei se eu vou ler esse ano, mas espero que sim. Mas nesse livro, Eça de Queiroz faz uma forte crítica à religião, especialmente ao catolicismo. Ele participou de uma convenção, agora não vou me lembrar a época, o ano, em que nessa convenção se falava que a monarquia absolutista e a religião fizeram a economia decair e eram um atraso para a ciência e a indústria. Então vocês vão ver aqui que tem fortes críticas, né, especialmente ao catolicismo. Bom, o livro conta a história que é narrada em primeira pessoa do Teodorico Raposo, que é um rapaz que mora com a tia dele, a tia Patrocínio. Ele ficou órfão quando ele era criança e ele teve que morar com essa tia é muito rica. Só que essa tia, assim, é muito carola, assim, uma beata daquelas extremas, sabe? Tipo, uma religiosa fervorosa, assim, tipo, ao extremo. Assim, tanto que ela nunca casou, ela tem pavor de falar dessas coisas de casamento. E eu vou até ler um trechinho que ele descreve a tia dele aqui. Porque, para a tia Patrocínio, todas as ações humanas passadas fora dos portais da igreja consistiam em andar atrás de calças ou andar atrás de saias. E ambos esses doces impulsos naturais lhe eram igualmente odiosos. Donzela, velha e ressequida como um galho de sarmento. Tipo, então era uma tia assim, velha, que nunca casou, donzela, que assim, era. Tinha pavor, assim, tipo, sempre falava pra ele não se meter com saias. Ou ela tava sempre assim, cuidando a vida dos outros, assim, tipo. Aquelas pessoas que a gente ouve falarem só cuidando da vida dos outros pra ver se estão fazendo alguma coisa errada, as pessoas ultra religiosas, assim. Mas assim, ela, né, ela é insuportável e acontece de que ele é um rapaz assim mulherengo, que tipo só pensa numa coisa, ele só pensa em mulheres. Tanto que que ele tem um namorico ali com uma moça da cidade que é a Adélia. Só que depois ele acaba descobrindo que ela tem diversos outros namorados, aí sofre uma desilusão amorosa. Mas quando ele saía com essa moça Adélia, ele pegava e tinha que cuidar para não deixar nenhum vestígio de mulher no corpo dele, nenhum cheiro. Botava assim incenso nos bolsos para não ficar o cheiro do perfume dela. Daí a tia sentia o cheiro e pensava, ai, que cheirinho bom de igreja. Ele falava que estava o tempo todo na igreja quando ele ia com a Adélia, quando ele ia na casa da Adélia. Então, assim, ela era assim, tão assim. Ela tinha as empregadas dela também não podiam se meter com calças como ela fazia, como ela falava. Ela ficava assim remexendo as coisas das empregadas para ver se não tinha uma fotografia de algum homem, se não tinha cheiro de homem, rastro de homem, alguma coisa, sabe? E, tipo, tinha uma empregada dela que tava bem idosa, já ficando gaga, e ela ficava vendo se não tá se metendo com o homem. Tipo, aquela pessoa que não, né, tem que cuidar da vida dos outros também. Então, como ela não era casada, nunca teve filhos e tal, o Teodorico Raposo seria o único herdeiro dela, o sobrinho. Só que um comendador, que é amigo da tia dele, falou assim que ele tinha um rival, e esse rival era Jesus e a igreja, porque ela pensava em de repente deixar toda a herança dela para a igreja. Daí ele pegou e pensou, nossa, tem que ser assim, beato ao máximo. Ele já rezava, fazia um monte de coisas para pegar e para enganar ela, mas ele não ligava para nada disso, assim, dessas coisas de carolices e de igreja. Mas ele fez um esforço de se que fazer, assim, se fazer o mais beato e fervoroso possível, como ele fala aqui, com labaredas queimando dele de tanta devoção, para ele herdar, né, a herança da tia dele. E ele pensava no dia em que ele herdasse a herança da tia dele, que ele ia poder fazer o que ele quisesse, que é ir para festas e gastar com mulheres, que é o que ele pensa. Até que um dia ele teve a ideia de pedir para a tia dele para viajar para Paris, porque ele estava tão devoto, tão bondoso, ele mereceria, né? Só que Paris, porque ele ouviu falar de Paris, que Paris era muito liberal, tinha muitas mulheres, e então a tia dele pensa que não, Paris é um lugar de perdição.
ela tem aí conversa com as beatas e com os outros padres e comendador que fica ao redor dela, e eles falam que dão ideia para ela pagar uma viagem para ele a Jerusalém, a Terra Santa, porque e ela fala para ele isso, e ele pensa, ai meu Deus, o que eu vou fazer em Jerusalém? E ela fala para ele que como ela é muito velha, ela não pode ir por causa da saúde dela, mas que ele trouxesse uma relíquia santa para ela. Daí ele ficou assim fastidiado, mas depois ele pensou, até o caminho de Jerusalém, até em própria Jerusalém, vão ter assim muitos lugares interessantes para se passar, onde eu posso conhecer mulheres. Que, como eu falei, ele só pensa nisso. Ele é bem mulherengo. Daí, então ele aceita e vai feliz, e nessa viagem ele é acompanhado, que ele encontra no caminho e vai fazer essa mesma viagem com ele o historiador Topsius, que é um historiador alemão. E no caminho, né, ele conhece algumas mulheres, uma inclusive que ele conhece no Egito é a Mary. Os dois passam muitas noites juntos e ela dá de presente para ele uma lembrança que é uma camisola dela, das noites quentes que eles passaram juntos, e ele vai, e ele em Jerusalém ele passa por todos os lugares santos, às vezes ele fica até assim fascinado com algumas coisas que ele vê, mas ele tá pensando ainda em mulheres, ele tá com a cabeça em outro lugar. Mas assim, ele tem que pegar uma relíquia, né, pra tia dele, né, alguma coisa santa. Então ele encontra uma árvore lá que dizem que é uma árvore que é santa, que dali tiraram os galhos para fazer a coroa de espinho de Jesus, e ele ia pegar para levar para a tia dele um galho. Daí ele pensa, se eu levar essa árvore for santa mesmo, e a titia, em vez de... porque ele queria que ela morresse logo para ele herdar a herança dela, e se ela viver, o fígado dela ficar bom e ela melhorar, essa árvore for santa. Não, dele conversou com o Topsius, né, para saber se aquela árvore era santa mesmo. Daí ele fala que provavelmente não era aquela, né, tal, porque tá com medo, né, de levar e dar o efeito de ela melhorar e viver muito mais. Então, ele começa a andar pelos lugares santos, com o Topsius, e aí ele tem esse sonho, que no início eu não sabia se era um sonho, e aqui não ficou claro que se era um sonho, eu pesquisei depois e realmente disse que é um sonho. Ele sonhou que ele voltou no tempo, há 1800 anos atrás, em Jerusalém, na época do Calvário de Jesus. Daí no sonho ele estranha no início que parece estar acontecendo alguma coisa, vão falar de uma crucificação, e ele acompanha o Calvário e a crucificação de Jesus no sonho. Então e no sonho ele pensa assim, parece que ele tá dentro mesmo, ele tá assim no passado, ele fala, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Vou voltar para Portugal, o que é Portugal agora, 1800 anos atrás? Ou eu fico aqui em Jerusalém e viro um pastor de rebanhos? Ele tá pensando, não, eu não posso ficar preso nesse mundo antigo. E nesse sonho tá o Topsius, e esse sonho é bem real. E isso aqui é uma crítica que eu vou falar já, tipo, porque do essa fez ao cristianismo e ao catolicismo, porque assim, no sonho, Jesus, ele viu a crucificação de Jesus, e depois, quando os amigos de Jesus tiraram ele do sepulcro que ele estava, enterraram ele em outro lugar, deixaram a porta aberta, a pedra assim aberta, para as mulheres ir lá e dizer que ele ressuscitou, que né, que não estava o corpo ali, ele ressuscitou, mas na verdade ele tinha enterrado Jesus em outro lugar. E as mulheres vão lá e ele daí fala aqui, vocês vão ver a crítica que ele fala. Teodorico, a noite termina, vamos partir de Jerusalém, a nossa jornada no passado acabou. Como que ele fala? A lenda inicial do cristianismo está feita, vai findar o mundo antigo. Ele quis dizer, né, que como eles tiraram o corpo de Jesus de lá e botaram em outro lugar, então quer dizer que as pessoas iam acreditar para sempre naquilo. Até mais pro final ele fala que quando se bate o pé com convicção, as pessoas acreditam nas coisas. Então aí estava a crítica, uma maneira, como eu li por aí dessa de Queiroz, de negar a ressurreição, de questionar a ressurreição. Então nessas ele dá a impressão de que ele está no quarto dele de volta e que realmente foi um sonho. Mas eu me lembrei depois que ele teve um outro sonho mais pro início do livro, que ele sonhou com o diabo. Ele sonhou que o diabo estava muito triste e ele perguntou por quê, né? E ele falou que por causa dessa religião nova do carpinteiro,
que essa religião nova do cristianismo, né, que ela ia encher a terra de tédio, porque antes as pessoas adoravam deuses, vamos dizer assim, da mitologia, como Vênus, tal, e as pessoas eram mais felizes, dançavam e se entregavam a amores, assim, tipo, em nome da deusa Vênus, né, então ele tava cabisbaixo, né, eu me lembrei, né, desse sonho. O Teodorico, enquanto estava lá, ele mandava diversas cartas para a tia dele, mentindo bastante, dizendo que ele rezava noite e dia, jejuava, que estava maravilhado e tal, né? Mas nessas... Então ele estava na hora de ir, ele tinha que pegar uma relíquia para a tia dele. Ele pensou assim, o que eu posso levar? Então ele resolveu fazer uma coisa assim que eu acho que ele não pensou bem, que ia ser um pouco exagerado e não ia, as pessoas não iam acreditar, não é muito pouco crível isso, que ele tinha conseguido a coroa de espinho de Jesus. Ele fez uma coroa lá, bolou e tal, tipo com os galhos, com espinho, mas só que isso aí, se ele fosse parar pra pensar, seria melhor ter pego então um espinho, alguma coisa, não assim a coroa de espinho. Então depois, né, ele leva outras relíquias pequenas, água do Rio Jordão, coisas assim que ele mesmo pegou por aí e faz de conta que é. Por exemplo, pregos da Arca de Noé, um pedacinho da ferradura do burrinho que levou Maria, um pedacinho da palha de onde nasceu Jesus, tipo coisas assim que ele pegou aleatórias para dizer que eram relíquias, porque né, ele não via a hora de chegar e ver a cara dela e depois ela deixasse ele como o único herdeiro da herança. Então ele levou essas coisas, só que ele se lembrou, ele ainda tinha aquele embrulho que, olha só, o embrulho que a camisola que a Mary, uma moça que ele ficou no Egito, deu para ele, uma camisola toda rendada, perfumada, e ele pensou, e ele tinha um embrulho com a caixa, com o baú, com as relíquias, e um embrulho com a coroa de espinho que era praticamente igual ao embrulho que estava a camisola. Então, também para imaginar que vai acontecer alguma coisa aí com esses embrulhos parecidos, ele tem que dar o embrulho da relíquia da coroa para a tia, mas o embrulho com a camisola é parecido com a camisola, ainda tá escrito assim, o meu portuguesinho pelas noites que passamos. Daí ele pensa, não, tem que me livrar dessa camisola. Daí ele vê uma moça chorando lá no rio e pergunta o que tem, ela fala que precisa de dinheiro e tal, daí ele pega e dá o embrulho da camisola pra ela e diz pra ela vender aquilo, né? Só que, você sabe, né, o embrulho que tá a camisola e o embrulho que tá a relíquia são bem parecidos. Não tô contando demais, mas acho que quando vai lendo, tu vai imaginando que embrulho que ele levou pra tia. Mas então ele volta pra cidade, volta pra casa, conta pra tia, pras beatas, pro pessoal que fica rodeando a tia. E tem um novo padre que tá rodeando a tia também. Ele fica desconfiado que aquele padre é meio cínico, parece ser como ele. Ele disse que trouxe relíquias, mas tem uma relíquia maior que tem pra tia. E daí ele contou um monte de mentiras, que nossa, que ele rezou noite e dia, foi nos lugares santos, e meu Deus, tipo, né? E a tia maravilhada, já vou deixar a herança pra ele. Bom, a partir daí eu já não posso contar mais, né? Porque senão eu vou contar o final. Mas assim, gostei bastante do livro. E ele, outra crítica também que mostra assim que do Eça de Queiroz é que assim, tem uma parte em que parece que Teodorico está conversando com Jesus, começa a falar assim, você queria que a sua tia morresse, não sei o que, não sei o que, mas na verdade é a consciência dele. Fala assim, não, eu também pensei, mas depois eu vi que ele fez, a consciência fala, não, eu sou tua consciência, né? Então o Teodorico botou, né, daí tem esse desfecho do livro. Depois ele vai acabar vendendo boa parte dessas relíquias aí, não vou falar porquê, mas assim, ele começa assim a vender relíquias que não são, né, porque ele trouxe uns preguinhos lá da Arca de Noé, que não é da Arca de Noé, e depois daí vendeu tipo uns 70 pregos, as pessoas começaram a desconfiar, nossa, mas ele trouxe tanto prego assim de lá, de como é que ele conseguiu. Bom, eu gostei bastante do livro, então fica a dica, né, o final é bem interessante. Carregada de ironias. Então fica de vou mostrar o que eu tô lendo. Eu tô lendo O Ótimo Hibisco Roxo da Chimamanda. Eu tô gostando, ainda tô meio no início. Então essa vai ser minha próxima resenha. Obrigada, se inscreva. Tchau!